Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos resolver alguns exercícios de fixação sobre o assunto que nós vimos de potencial elétrico e energia potencial elétrica. Então eu separei aqui 5 problemas com aplicação para a gente trabalhar esses conceitos já aprendidos na aula anterior. Vamos lá para o primeiro exercício, pessoal. Esse exercício, o objetivo dele é a gente relacionar o campo elétrico com o potencial elétrico. A gente fixar essa relação, tá bom? Então, o problema ele trata aqui de um experimento realizado por Millikan, onde ele fez esse experimento com o objetivo de medir a carga elétrica elementar, que hoje nós conhecemos como 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, aqui nós temos duas placas, ó. Elas estão submetidas a uma diferença de potencial e nessas placas existe um campo elétrico constante. A gente sabe que campo elétrico e potencial elétrico podem ser relacionados, não é isso? Através da distância entre essas duas placas. Nesse experimento, Millikan fixou um valor aqui para essa diferença de potencial de tal forma que uma gota de óleo que fosse borrifada aqui nessa região ficasse em equilíbrio, ou seja, ela não sofria nenhum tipo de aceleração, ela ficava lá equilibrada na região entre as duas placas, tá bom? A pergunta é, supondo que entre as placas estabeleça-se uma tensão de 6 vezes 10 ao quadrado volts, qual é o número de excessos de elétrons que essa gotícula possui? E aí, qual é o raciocínio desse problema? A primeira informação que nós temos é que naquela região entre as placas, a gota vai ficar em equilíbrio, não é isso? Se a gota fica em equilíbrio, é porque eu tenho que ter duas forças se equilibrando, ou seja, a força gravitacional, que tenderia a puxar a gota para baixo, tem que ser igual à força elétrica que está para cima, tá bom? Então, a primeira coisa que nós fazemos para iniciar esse problema é essa relação aqui, ó. A força elétrica tem que ser igual à força gravitacional. A força elétrica nós já aprendemos que é o produto da carga pelo campo elétrico e a força gravitacional é a massa pela gravidade. Nesse ponto, a gente precisa de uma relação que aprendemos na aula de potencial elétrico, que é a relação entre o campo elétrico e o potencial, tá bom? O problema fornece para nós o valor de V, que é o potencial elétrico, e ele também fornece o valor da distância de separação das placas, que é 1,6 centímetros. Dividindo a diferença de potencial pela distância entre as placas, nós temos o campo elétrico, e aí podemos voltar aqui para a relação de igualdade da condição de equilíbrio. Substituindo o campo elétrico, nós chegamos aqui nessa relação, ó, e aí a nossa carga, a carga da gotícula, será o produto da massa pela gravidade pela distância, dividido pela diferença de potencial. Substituindo os valores que o problema fornece para a gente, nós encontramos que a carga é 3,2 vezes 10 a menos 16 coulombs. Essa é a carga da gota. Só que o problema não quer a carga, o problema está pedindo o número de elétrons em excesso. Aí a gente sabe essa relação, ó, que a carga é igual ao número de elétrons vezes a carga elétrica elementar. Fazendo essa substituição, nós encontramos que essa gota possui 2.000 elétrons, tá ok? Vamos lá então para o segundo exercício. O objetivo desse exercício agora é a gente trabalhar a conservação da energia mecânica usando a energia potencial elétrica. Esse problema, então, ele fala de um tubo de TV, do comportamento dos elétrons em um feixe de um tubo de televisão, tá bom? Ele diz que esses elétrons são acelerados devido a uma diferença de potencial que existe aqui entre a grade e a placa, tá bom? Entre a grade e a placa, o problema diz pra gente que existe uma diferença de potencial V, que é igual, ó, a 15 kV, tá bom? Ele diz que essas placas estão separadas por uma distância de 12 centímetros. Inicialmente, esses elétrons possuem velocidade nula, tá? E aí o problema está pedindo qual é o campo elétrico entre a grade e a placa, porque se nós sabemos que existe uma diferença de potencial entre essa grade e entre essa placa, é porque existe também um campo elétrico, essas duas grandezas são associadas.
E na letra B, ele quer saber qual é a energia cinética de cada elétron quando passa pelo orifício, ou seja, quando ele deixa essa região de placas, tá bom? Pessoal, aqui nesse problema, a letra A, ela está pedindo para a gente encontrar o campo elétrico existente entre a grade e a placa. Nós sabemos que essas grade e placa estão separadas por uma distância de 12 centímetros e que entre elas existe uma diferença de potencial de 15 kV. Então, como que a gente resolve esse problema? A gente usa a relação do campo elétrico com o potencial elétrico, que a gente conhece como sendo E igual a V sobre D, tá bom? Substituindo, então, a diferença de potencial 15 kV, 15 vezes 10 a terceira, dividido pela distância, 12 centímetros, transformado para metro, tá bom? A gente chega aqui, que o campo elétrico entre a grade e a placa é 1,25 vezes 10 a quinta newtons por coulomb, ou volt por metro, tá bom? É uma nova unidade agora, já que estamos dividindo uma unidade de volt por uma unidade de metro. Então, o campo elétrico pode ser expresso por essas duas unidades, newton por coulomb ou volt por metro. Ambas estão corretas. Já na letra B, a gente está querendo descobrir qual é a energia cinética que os elétrons possuem ao sair daquele orifício, né, da placa. Se a gente está procurando a energia cinética, aí é aquela história, da onde saiu essa energia cinética? Saiu de um outro tipo de energia que foi transformada em energia cinética. Esse outro tipo de energia é a energia potencial elétrica. Então, nessa letra B, nós vamos usar o princípio da conservação da energia mecânica, que diz que a energia mecânica inicial, que é a energia cinética mais a energia potencial antes, né, inicial, tem que ser igual à energia cinética mais a energia potencial final. Porém, o problema nos diz que a velocidade inicial é zero. Se a velocidade inicial é zero, a energia cinética também é zero inicialmente. E ao deixar a região de placas, o elétron deixa a região que existe potencial elétrico. Então, quando ele sai daquela região, a energia potencial também tem que ser zero. A energia potencial final é igual a zero, tá? Aplicando isso na conservação da energia, a gente vai ficar com a energia potencial elétrica inicial tem que ser igual à energia cinética final. Substituindo, a carga vezes a voltagem, que é a energia potencial, tem que ser igual à energia cinética. A carga é a carga do elétron, o potencial são os 15 kV. Fazendo essa continha, a gente tem que a energia cinética é 2,4 vezes 10 a menos 15 joules. Vamos então aqui para o problema 3. O objetivo desse problema também é trabalhar com a conservação da energia mecânica para a eletricidade, tá bom? E esse problema fala de um osciloscópio. O osciloscópio ele é um instrumento usado para medir sinais elétricos, tá bom? E ele é formado basicamente de duas placas, ó. Uma placa aqui representada está um potencial V1, que é igual a menos 70 volts, ó, o problema dá para a gente. Uma placa V2, que está um potencial de menos 50 volts. Essas duas placas estão separadas por uma distância D, onde D vale 2 milímetros, tá bom? O problema diz para a gente também que a velocidade inicial do elétron partindo aqui da primeira placa de V1 é 90 km por segundo. E ele quer saber qual é a velocidade que esse elétron chega na placa 2. Qual é a velocidade ao chegar na placa 2? Então, vamos aqui para a solução, tá bom? Nós temos as diferenças de potenciais de cada placa, temos a distância de separação entre elas e sabemos a velocidade com que o elétron sai da placa 1. E queremos saber qual é a velocidade que ele chega na placa 2. Para resolver esse problema, nós precisamos usar a conservação da energia. A energia cinética mais a potencial antes tem que ser igual à energia cinética mais a potencial depois. Fazendo isso, então, ó, a energia cinética antes é 1/2 da massa do próton vezes a velocidade ao quadrado inicial, mais a energia potencial inicial, ó, é o produto da carga. Se trata aqui do próton, que tem a mesma carga do elétron, a carga fundamental,
vezes a diferença de potencial da placa 1, tem que ser igual à energia cinética final, que é 1/2 da massa do próton vezes a velocidade final, e a energia potencial final é o produto da carga do próton, que é a mesma do elétron, vezes a sua diferença de potencial, V2. Arrumando essa equação, ó, eu passei esse membro que tem a energia potencial final para o lado esquerdo da equação, deixando do lado direito apenas a velocidade final, que é o que nós estamos procurando, e depois a gente isolou aqui, ó, essa velocidade final. A partir desse ponto é só substituir os valores que o problema dá para a gente. O problema diz que a massa do próton é 1,67 vezes 10 a menos 27, ele dá a velocidade inicial, a carga do elétron, o valor de V1 e o valor de V2. Fazendo essas substituições, a gente encontra, ó, que a velocidade final lá na placa 2, que o elétron vai atingir, é 6,53 vezes 10 a quarta metros por segundo. Problema 4. O objetivo desse problema é a gente aprender a trabalhar com o cálculo do potencial elétrico de cargas pontuais. Na verdade, de um conjunto de cargas pontuais. Nesse problema, nós temos aqui, ó, 4 cargas. Vamos chamar essa daqui de carga 1, essa aqui de carga 2, essa de carga 3 e essa daqui de cima de carga 4, tá bom? Ele diz o valor dessas cargas, elas possuem todas o mesmo valor, que é igual a 5 Fenton coulombs, que é 10 a menos 15 coulombs, e a distância de separação D é 4 centímetros. Ele quer saber qual é o potencial elétrico aqui nesse ponto P, ó. Ou seja, qual é o potencial elétrico criado por esse conjunto de 4 cargas nesse ponto. Como que a gente vai resolver esse problema? A gente sabe que o potencial elétrico criado por uma carga pontual em um ponto no espaço é calculado através dessa equação aqui, ó. Nós vimos lá na nossa aula teórica. V, que é o potencial elétrico no ponto, é igual a constante elétrica vezes o valor da carga dividido pela distância. Nesse problema, nós temos um conjunto de 4 cargas. Então, o potencial elétrico no ponto P é a soma escalar, tá bom? Essa grandeza é uma grandeza escalar, do potencial criado pela carga 1, pela carga 2, tá bom? Pela carga 1, pela carga 2, pela carga 3 e pela carga 4. Então, vamos escrever aqui essa expressão. O potencial para a carga 1 é a sua carga dividido pela distância. O potencial da carga 2 é a carga 2 dividido pela distância 2. Potencial da carga 3, a carga 3 dividido pela distância 3, e a da 4, carga 4, dividido pela distância da carga 4 até o ponto P, tá bom? Tudo isso multiplicado aqui pela constante elétrica, ó, que foi colocada em evidência, porque é comum para todas essas equações. Substituindo, então, os valores, ó, essa constante elétrica, a gente conhece que ela tem um valor tabelado de 8,99 vezes 10 a 9, tá? E aí, o valor de Q1, de Q2, Q3 e Q4 é o mesmo. A gente poderia, inclusive, ter colocado em evidência. É 5 vezes 10 a menos 15. O que nós precisamos observar somente agora é quem é R1, R2, R3 e R4. Qual o significado de R1? É a distância da carga 1, ó, até o ponto P. Essa distância aqui vale D, que é 4 centímetros, ou seja, 0,04 metro. R2 é a distância da carga 2 até o ponto P, que também vale D, 0,04 metro. R3 é a distância da carga 3 até o ponto P, que também vale D, 0,04 metro. E o R4, por fim, é a distância da carga 4 até o ponto P. Essa distância da carga 4 ao ponto P vale D mais D, ou seja, 2 vezes o valor do D, que é 0,04. Fazendo, então, essa conta, a gente obtém que o potencial elétrico no ponto P é dado por 5,62 vezes 10 a menos 4 volts. Vamos, então, para o nosso último problema dessa aula, pessoal. É o problema 5. Esse problema é semelhante ao anterior, que é um problema de carga pontual. Só que agora, nós, além de calcularmos o potencial elétrico, nós também vamos calcular a energia e o trabalho,
tá? Então, é um problema que nós temos duas cargas pontuais. Eu vou chamar essa carga aqui de 1 e essa daqui de 2, tá? Elas estão separadas por uma distância D. E nós queremos saber, na letra A, qual é o potencial elétrico nesse ponto P, que está exatamente ao meio, ó, dessas duas cargas. A distância dessa 1 até esse centro é D sobre 2 e da 2 até o centro também. Então, a letra A é isso, calcular o potencial elétrico no ponto C. Na letra B, ele está falando o seguinte, se eu colocar uma terceira carga nesse ponto C, qual é o trabalho necessário para fazer esse deslocamento, para colocar uma terceira carga no ponto C? A letra C, ele quer saber qual é a energia potencial elétrica da nova configuração. Ou seja, quando as três cargas estiverem aqui fixadas em suas posições, qual é a energia potencial desse sistema? A letra A desse problema, que nós precisamos calcular o potencial elétrico no ponto C, a primeira coisa a fazer é descobrir qual é a distância da carga até o ponto que nós estamos procurando calcular o potencial. A distância da carga até o ponto C é essa hipotenusa. Para identificar essa hipotenusa, nós usamos o teorema de Pitágoras, R ao quadrado, que é a minha hipotenusa, ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Cada distância dessa daqui vale 2 centímetros. Então, aqui é metade da distância, então fica 1 centímetro ao quadrado, mais 1 centímetro ao quadrado, a gente descobre que é a nossa hipotenusa, ou seja, a distância dessa carga ao ponto C é 0,0141 metros. Tá? Para calcular, então, o potencial elétrico no ponto C, a gente vai somar o potencial elétrico da carga 1 com o potencial elétrico da carga 2. Esse potencial elétrico é um potencial de carga pontual, que nós já sabemos que é a constante elétrica multiplicado pela carga e dividido pela distância. Então, substituindo os valores, né? O valor da carga é 2 microcoulombs, a distância R nós já calculamos, esses valores são iguais para ambas as cargas, a gente chega então que o potencial no ponto C é 2,5 vezes 10 a sexta volt. Pronto, pessoal, agora a gente está procurando qual é o trabalho para trazer uma terceira carga e colocar aqui nesse ponto C. O problema diz que essa terceira carga possui a mesma magnitude e o mesmo módulo das duas cargas que aqui já estão, da carga 1 e da carga 2, tá bom? Então, qual é a tendência? A tendência é, se eu colocar uma terceira carga aqui, como ela vai possuir o mesmo sinal, a tendência é ela repelir, né? Sentir uma força repulsiva. Então, eu vou ter que fazer um trabalho contrário a essa tendência natural, que seria de repulsão, para trazer a carga e colocá-la aqui nesse ponto C. Então, a gente sabe do teorema trabalho-energia, né, que o trabalho, quando a força é conservativa, pode ser escrito como sendo negativo da energia potencial. Esse trabalho, então, vai ser a carga Q3, que é a carga que eu estou colocando no ponto C, vezes a diferença de potencial que já existe naquele ponto, que nós já calculamos na letra A, tá bom? Então, o trabalho vai ser essa carga, 2 vezes 10 a menos 6, 2 microcoulombs, vezes a diferença de potencial que encontramos lá na letra A gente chega que o trabalho é 5,1 joules, e ele é negativo pelo motivo que eu já expliquei. Na letra C, ele está querendo saber qual é a energia potencial elétrica agora dessa nova configuração, que possui a carga 1, a carga 2 e a carga 3 aqui no ponto C. Nós sabemos que energia é uma interação de, no mínimo, duas cargas. Então, quando eu colocar uma terceira carga aqui no ponto C, eu vou ter uma energia que vai ser associada da carga 1 com a carga 2, que a gente chama de U de 1, 2. Vamos ter uma energia associada entre a carga 1 e a nova carga, que é a carga 3, ó, U1 de 3. E vamos ter uma energia entre a carga 2 e a carga 3, U2, 3. Tá? Substituindo, então, aqui as equações, ó, a energia é calculada como sendo a constante elétrica, produto da carga 1 com a carga 2, dividido pela distância entre
a carga 1 e a carga 2, mais a carga 1 vezes a carga 3 dividido pela distância entre elas, mais a carga 2 vezes a carga 3 dividido pela distância entre elas. Substituindo então os valores, ó, a distância entre a carga 1 e a carga 2 é o comprimento D total, ou seja, 2 centímetros, está aqui, ó. A distância entre a carga 1 e a carga 3, o R13, é a hipotenusa, que nós calculamos lá na primeira parte da questão, na letra A. E a distância entre a carga 2 e a carga 3 também é a mesma hipotenusa, esse mesmo valor aqui de 1,41 vezes 10 a menos 2. Então, fazendo todo esse cálculo aqui, a gente chega que a energia potencial elétrica dessa configuração é 6,9 joules. Então, é só por hoje, tá bom? Fizemos aí 5 problemas. Com esses modelos, vocês conseguem terminar a lista de exercícios e ficamos por aqui. Muito obrigada, um abraço a todos.